Salve, salve galera! Essa é nossa aula zero, né? Nossa aula inicial, onde a gente vai começar a falar alguns conceitos básicos sobre ilustração e pintura digital. Antes de mais nada, eu sou o David, sou ilustrador, vou estar aqui com vocês nesse períodozinho legal. Então o que rola, gente? Antes de mais nada, deixa eu situar vocês. Nós vamos trabalhar com o Photoshop, software que vocês estão vendo aqui. Vamos trabalhar com a mesinha digitalizadora. Mouse também ajuda, tá? E a canetinha, tá? Isso tudo aqui vem junto. Eu trabalho com os produtos da Wacom, né? São os melhores atualmente falando, mas você pode optar por soluções mais baratas aí, como por exemplo opções da Genius, ou tem até a Trust, mas eu não aconselho. Às vezes é um barato que vai sair bem caro. Então assim, dica que eu dou: faz um investimentozinho e materialzinho da Wacom, tá? Atualmente o material está bem mais caro, mas você consegue comprar uns modelos anteriores na faixa de R$200. De segunda mão você compra até menos e até vale a pena, né? Se você está iniciando na área. Bom galera, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou começar do beabá com vocês, tá? Vamos abrir aqui um arquivinho novo, ligou o Photoshop, File, New, tá? Vamos utilizar aqui, vamos chamar essa aqui de aula 00, tá? Presets International Paper, tamanho A4, tá? Resolução 300 dpi, tá bom? 8 bits, tá? 8 bit devs e ok. Você vai ver que aqui na sua lateral vai ter algumas funções, tá? Que eu vou deixar preparado aqui para vocês, que eu quero que vocês abram apenas nas funções Layers, tá? Tecla F7, tá? E eu quero Brush Presets, ligado? As únicas duas coisas que eu quero funcionando aqui, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: eu não gosto de trabalhar com a tela branca. Por quê? Porque eu trabalho com um monitor chicante, tá? Muito grande mesmo, é uma iluminação do caramba na minha cara, e eu uso óculos, então daqui a pouco eu vou ficar cego, tá? E eu não quero acabar com o Monet, né? Cego. Se eu alcançar a genialidade dele, tudo bem. Mas aí é outra história. Então, o que eu gosto de fazer? Coloco aqui assim, eu escolho aqui uma cor no swatchzinho aqui, tá? Eu gosto de trabalhar com um tom médio, assim, cinza, entre outras coisas, que não me agride tanto. Para colorir, Alt, Backspace. Backspace é aquela borrachinha, tá, do Word. Vou criar uma nova camada, tá? Vou dar 2 cliques aqui onde está escrito Layer e vou chamar de camada de rascunho. Ótimo. Antes de mais nada, eu vou preparar um brush aqui para trabalhar. É um brushzinho que já vem setado no de vocês, tá legal? Melhor, eu vou passar esse brush para vocês lá no grupinho, tá? Vou estar criando o grupo agora e linkando vocês lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu criar um brush aqui, que vai estar um processinho aqui para vocês. Deixa eu criar uma novo arquivo, tal. Eu vou colocar aqui em pixels. Vocês não precisam seguir isso aqui, tá? Eu já vou deixar esse brush pronto, tá bom? Ok. E aqui o que eu vou fazer? É uma nova camada. Pintar de preto. Ele vai reconhecer no teu brush somente o que é preto. Fazer um brush assim, que ele vai ficar bem semelhante. Ele vai ficar muito semelhante a um traço de caneta. Estou setando aqui a borracha, tá bom? Fazendo umas ranhuras aqui. O meu brush ficar modular, tá? Ok. Eu vou vir aqui em Edit, Define Brush Presets.
Ok, vou chamar esse brush aqui de aula 00, ok, save, está criado. Está criado aqui, inclusive entrou na borracha. Vou fechar essa camada aqui, no, então ele já está aqui criado. Vamos para brush, vou abrir aqui no meu brush presets, se eu for lá embaixo ele está aqui criado. Então olha o que ele faz. Está riscando desse jeitinho. Deixa eu mostrar um negócio aqui antes para vocês, que é o seguinte. No brush, tá? Tanto no brush, tecla de atalho, esse íconezinho aqui, tecla de atalho, tecla B, tá? Ou você pode usar a borracha também, tecla E, ou esse íconezinho da borracha. Vamos usar o brush. As duas funções vão fazer exatamente a mesma coisa, tá? Tá vendo que o meu brush está aqui em preto? E a gente vai ter aqui em cima, olha só, onde está o mouse aqui, um botãozinho chamado opacidade, transfer, flow, shape dynamic. Não vou falar sobre flow. Aconselho até vocês não usarem o flow agora. Eu não curto muito usar flow, tá? Mas vamos explicar. Antes de mais nada, o que acontece? Se você riscar com o seu brush, tá? Ele vai riscar aqui pretinho, tá? 100%. Se eu ligar o transfer, isso que é um dos grandes segredos da tablet, ele vai reconhecer a pressão, tá, da minha mão sobre a tablet em relação à transparência ou opacidade. E eu posso definir também aqui qual opacidade eu quero, então 55. Se eu passar de novo, ela vai ficando mais escura, tá? Se eu ligar aqui agora o transfer, eu tenho um controle maior sobre essa opacidade, que o que eu pintar aqui não vai passar disso, não vai passar de 50%. Agora, se eu for passando por cima várias vezes, ele vai chegar ao ponto de 100%. Deixa eu voltar aqui agora para 100 e desligar o transfer. Vou ligar esse botãozinho aqui chamado Shape Dynamic. Cliquei nele. O Shape Dynamic ele reconhece a espessura do traço, tá? A dinâmica da forma do seu brush, do seu pincel, tá? Em relação à força que eu opero sobre a tablet. Então olha como ele sai modular. Se eu apertar, ele vai sair grossão. Se eu fizer ele fininho, ele vai ser fininho. Ok? Eu posso aumentar ou diminuir também o tamanho do meu brush com as teclas colchete. Ficam logo ao lado da tecla Enter. Então, se eu apertar colchete esse aqui, ele vai diminuir. Obviamente, eu diminuindo, eu vou ter traços mais finos. Se eu apertar esse colchete, ele vai aumentando automaticamente. Lembre-se que quanto maior o brush em resolução, mais pesado vai ser o seu arquivo. Tá? Bom, deixa eu deletar tudo isso aqui, tecla Delete, Ctrl D para desselecionar, e eu posso mesclar agora o Shape Dynamic com o Transfer. Então eu vou ter um traço modular do jeito que eu quero e com a opacidade que eu quero. Excelente para fazer rascunhos. Então o que eu já vou fazer aqui? Eu vou fazer uma pré-setagem aqui, que depois eu vou fazer uma aula para vocês só sobre presets, tá? Não é o momento, eu estou só preparando e mostrando algumas coisas para vocês, tá? Ainda não começamos efetivamente a aula. Então eu vou lá no meu Brush Presets, ok, tecla B de Brush, vou clicar aqui nele, vou vir aqui em Brush, tá? E eu quero ligar algumas coisas nele. Primeira coisa é o seguinte, Shape Dynamic, tá? Eu quero que ele seja direcional. Então o meu traço vai sair direcional. Tá vendo? Vai reconhecer pressão. Tá? Vai estar com o transfer ligado. Controle pen pressure. Ok. Assim. Tá legal. Vou vir aqui em Brush Types. E vou fazer aqui e criar um new preset, tá?
ele vai ser esse mesmo brush aqui, só que agora com essas setagens prontas. Vou dar OK. Quando eu vier aqui embaixo, aquele brushzinho que eu criei, ele vai ter duas funções agora. Ele vai ter ele seco, sem nenhum preset ligado, e ele vai ter ele aqui todo preparadinho, do jeito que eu quero. Esse brushzinho aqui que nós vamos usar na aula, ok? Então, dadas as devidas informações, nós vamos começar efetivamente agora o nosso processo de aula, ok? Bom, então galera, é o seguinte, eu criei aqui um mood board, né? Eu falei isso naquela aulinha que eu faço online, né? No qual a gente vai poder ver exatamente várias imagens da minha pesquisa de arte para podermos falar a respeito delas, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu estou ajustando ele aqui, vou movimentar para poder falar sobre diversas ilustrações diferentes. O que eu quero falar na aula de hoje é basicamente sobre rascunhos, tá? Sketches. Eu vou usar muito essa palavra com vocês, sketches, tá? Rascunho, RAF, sei lá. Então assim, todo desenho, antes de começar uma arte muito maneira, ele começa com um rascunho, né? E muito do que difere um rascunho de um profissional para alguém que não é profissional, para alguém que é amador, é exatamente o desenho ser estruturado. O desenho ele é geometricamente estruturado, tá? É uma análise de percepção da forma, é quase como uma base de Gestalt. Como você enxerga a forma de uma determinada ilustração. Então, com base no que eu falei sobre preparar o brush, entre outras coisas, nós vamos começar alguns sketches aqui de como iniciar uma determinada ilustração. Então, quais as formas que você enxerga. No caso, eu vou começar aqui com esse bichinho bem bonitinho, vou apertar a tecla Z para dar um zoom aqui nele. Bichinho com chifres. Eu gosto desses bichinhos com chifres. Eu os acho simpáticozinhos. Vou clicar aqui na minha outra área de trabalho e vou começar a desenvolver o meu sketch. Se você reparar aqui, e se você analisar, muitas das pessoas começam a desenhar da seguinte maneira. Eu vou começar aqui pelo pé, vou fazer e vou criando o meu bichinho e acaba que o seu desenho não cabe no papel. Por algum motivo, por uma mágica. Calha que ele não cabe no papel. Isso porque a pessoa às vezes não estrutura o desenho. Existem duas maneiras de você estruturar um desenho, tá? Primeira maneira, forma bidimensional. Formas bidimensionais nós temos círculos, tá? Quadrados, triângulos, trapézios e retângulos. Tá? Essas formas elas vão se mesclando para compor o que você precisa. Fórmulas tridimensionais nós temos círculos não, esferas, nós temos cubos, nós temos aqui pirâmides, nós temos aqui trapézio tridimensional, trapézio. E nós temos aqui o que pode ser um cilindro, tá? Ou um prisma. Olha que legal. Então a gente vai fazer a construção desse bichinho aqui de duas maneiras diferentes. Uma bidimensional e uma tridimensional, ok? Então vamos lá. Deixa eu desligar essa camada aqui, você aperta no olhinho, você dá um hide nela. E vamos começar ele de uma forma
bidimensional, tá? Então vamos entender o que acontece com essa criatura. Eu vou desenhar aqui, olha só, um quadrado para fazer essa área da cabeça dele aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou procurar desenhar mais ou menos na mesma altura, tá? A boca dele aqui, eu vou desenhar um outro quadrado aqui mais abertinho, tá? Eu vou criar até uma quina aqui. Eu não estou trabalhando com formas circulares porque algumas pessoas têm dificuldade de reconhecer formas circulares e tudo mais, tá? Em sequência aqui, ó, fazendo bem riscadão mesmo, tá? Meus sketches são assim bem riscadões, tá? Vou fazer o ombro aqui dele, ó. O ombrinho aqui. Tá? Vamos lá. Desenhar aqui agora. Barriguinha dele aqui, ó. Fazer aqui um trapéziozinho aqui. Tendo aqui um esboço, um sketch, ele não quer dizer que essa estrutura aqui, ela está feita, está pronta e será isso aqui. Ó, vou fazer aqui o braço dele, ó. Procura ir por partes na hora que você vai criando, tá? Não quer dizer que o seu desenho vai estar pronto e ele tem que seguir essa mesma medida. Não, isso aqui você pode aumentar ou diminuir conforme a sua sensibilidade mandar, né? Aqui eu vou desenhar eu estou recortando esse chifre dele aqui em pedaços, como se eu estivesse brincando com fazendo dobras em papel, né? E aqui eu fiz um esboço geometrizado de como seria esse meu bichinho aqui, ok? Então, se eu vier aqui, por exemplo, deixa eu criar uma nova camada, vou trazer ele para cá, tá? Deixa eu colocar uma cor aqui bem gritante. Então, olha só, galera, uma coisa que vocês podem fazer, se vocês se sentirem inseguros, é tentar colocar esses formatos desenhando assim por cima, apenas como teste de observação. É bom falar que desenhar por cima não é legal, tá? Ah, por que, Davis, que não é legal? Porque te deixa viciado, só por causa disso. Só pelo fato de te deixar viciado, tá? Você, quando desenha por cima, você não cria sinapses, você não desenvolve uma técnica, você apenas está colando. É igual aqueles velhos discursos de colégio: se você colar, você não aprende de verdade. E realmente tudo que você cola, você não aprende, você está queimando uma etapa.
Então olha só, galera. Basicamente, a mesma análise que eu fiz. Tá aqui. Entendeu? Qual o próximo passo disso aqui? O que a gente faz com isso aqui? A gente seleciona essa camada aqui, ó, reduz a opacidade dele e começa agora a brincar detalhando. Vou criar uma nova camada. O legal de você poder criar novas camadas é exatamente isso, né? E aqui eu vou brincar, olha só, estruturando o rosto desse meu bichinho. Tem alguns ilustradores que são muito legais. Eu tive a oportunidade de estudar com um cara chamado Michael Hampton, tá? Eu fiz vou dar um zoom aqui para poder ver melhor, tá? Afinal de contas, não basta eu ter uma tela gigante e não enxergar, eu não enxergo mesmo. Mas assim, falando, eu tive a oportunidade de estudar com um cara chamado Michael Hampton no curso do CGMA. Não é um curso muito legal para iniciantes. O ideal é que você já mande muito bem, porque o conteúdo é muito denso. Tá? Mas assim, eu tive a oportunidade de estudar com um cara chamado Michael Hampton. E eu estou falando isso há meia hora e não falei o que eu quero dizer. Mas é o seguinte, o Michael Hampton, ele é um dos caras que ele revolucionou atualmente, né, o processo de ensino de anatomia, que até então você estudava em qualquer faculdade de belas artes, desenhos e comunicação visual, você estudava por Andrew Loomis inicialmente, tá? Andrew Loomis foi um cara da década de 30, final da década de 30, com a revolução da câmera fotográfica, Kodak, entre outras coisas, que ele mostrou mais uma vez a importância do desenho, né, criando várias ilustrações e criando um livro muito importante chamado The Figure Drawing, tá? Então ele tem uma relevância muito alta, tá? E o que é interessante do Michael Hampton? O Michael Hampton ele criou um livro chamado Figure Drawing, Design and Inventation, tá? Eu vou deixar o link para vocês. Na internet tem um PDF, vocês podem baixar caso vocês não consigam comprá-lo, mas eu aconselho que vocês o comprem. Ele é um livro que é indispensável e eu aconselho a todos os meus alunos porque sempre tem aluno que vem com um discurso para mim e aquele discurso legal que eu gosto e dou todo apoio, que é o seguinte: deles, eu tenho vontade de me tornar um grande ilustrador e tal, como é que eu faço? A primeira regra que eu gosto de trabalhar em tudo que eu desenvolvo é estrutura. E assim, o que me ajudou a saber estruturar os meus desenhos e não fazê-los parecer que estão derretendo foi literalmente copiar os exercícios do livro do Michael Hampton, né? Embora eu já tivesse feito há muitos anos atrás vários exercícios do Andrew Loomis, o Michael Hampton ele é muito forte, né? A dinâmica, o estudo de anatomia dele é muito bom. Então essa é a primeira dica para vocês. Eu não vou deixar como obrigação, mas quem quiser seguir à risca e falar assim, não, Davis, eu topo esse desafio. Sketchbook, não precisa nem ser um computador, tá? Livrinho do Michael Hampton e copiá-lo, literalmente, todo. Estou fazendo o interior da boca. Então assim, voltando a falar aqui sobre essa ilustração, quando eu faço essa estrutura aqui, eu já consigo ver exatamente onde que eu vou copiar cada coisa.
né? Onde que eu vou encaixar cada atributo do meu personagem, né? Então aqui vou trabalhar aqui nessa papada dele. Fazer mais rapidinho aqui. Olha só, essa esfera aqui eu deixei para fazer a marcação da ombreira. Tem uma ombreirazinha natural, né? Se olhar bem esse bichinho, ele é bem nojentinho. O braço dele parece que se dobra igual plástico, né? Um amigo meu tinha um camaleão. E se vocês pararem para ver a pele desses bichos, ela se dobra dessa maneira mesmo. Bom, gente, ó, lembrando o seguinte, isso aqui não é o outline definitivo. Isso é apenas o processo de eu melhorar a minha produção de sketches, tá? De rascunhos, entre outras coisas. Lembrando que esse meu vídeo aqui, ele não é acelerado, então eu estou falando com vocês e estou traçando em tempo real. Eu tenho alguns alunos que, principalmente quadrinistas, né? Eu tenho alguns alunos que vêm dessa área de quadrinhos, e isso é legal para eles, que alguns às vezes falam assim, poxa Davis, eu não entendo por que o meu trabalho não foi escolhido, embora a minha narrativa seja boa. Por causa do seguinte, se o seu desenho ele tem ele não é estruturado, né? E isso não for uma escolha de estilo, fica muito visível, né? Por exemplo, tem aqueles quadrinhos da Vertigo que eu particularmente não gosto muito de algumas edições, que a arte sequencial deles é muito tosca, né? Mas eles têm esse estilo tosco. Tem alguns ilustradores que eu também não curto muito, né? Mas eu não posso falar mal do cara, eu apenas não curto. Como o John Romita Jr., por exemplo, ele tem essa arte muito... Ela é muito retilínea, muito... né? Olha só, essas marcações aqui que eu já faço, elas já me ajudam a entender qual o segmento volumétrico é desse meu chifre aqui. E olha só, quando eu separo o trabalho aqui assim em formas, eu consigo tridimensionalizar melhor. Se torna mais fácil a visualização. Engraçado que eu tinha um aluno, ele era Matheus. Ele não morreu, né? Então, graças a Deus, está vivo aí. Mas o Matheus, ele falava uma parada engraçada pra mim, que é o seguinte, quando ele começou a treinar, isso aqui inclusive hoje ele está desenhando pra caramba, está fazendo trabalhos sinistros, né? Ele falava assim comigo, pô Deus, engraçado que quando você domina essa técnica aqui, é como se você estivesse enxergando estilo Neo do Matrix, né? Você começa a enxergar a estrutura das coisas através de formas geométricas. Olha só, gente.
rapidinho tracei a estrutura desse personagem. Não está perfeito, eu fiz muito rápido e com pouca atenção, mas já dá para a gente ter uma ideia do processo inicial. Obviamente, deixa eu colocar isso aqui tudo dentro de uma pasta. Seleciono as camadas, com Ctrl, segurando Ctrl, eu posso clicar em mais de um ao mesmo tempo. Seleciono Ctrl, Ctrl G, criei um grupo. Vou criar um novo grupo, vou criar uma nova camada. E eu vou trabalhar, tá, nessa personagemzinha aqui. Só que eu vou estruturar lá, quase que não sai, às vezes acontece comigo, tá? Vou estruturar essa personagem de um jeito que eu gosto de fazer. Eu gosto de traçar sketches rápidos. E quando você começa a fazer isso durante um tempo, isso acaba ficando muito latente em você, né? Então vamos lá. Gosto sempre de começar o trabalho pela cabeça. Eu gosto de fazer também uma linha da coluna, onde eu traço, eu separo isso aqui, né? Entendeu? Não tá vendo. Deixa eu mudar essa cor aqui, fica mais fácil para você. Né? Vou desligar isso aqui, que isso aqui tá me atrapalhando. Essas plumas, essa personagem que é uma arpia. Para quem não sabe o que é uma arpia, uma criatura mitológica, mitologia grega, né? Essa outra perna dela está mais à frente. Então olha só. Tem uma linha aqui que divide, ó. Tá? Procure enxergar isso aqui. Os braços agora, ó. Braço dela, bracinho curtinho, né? Vem até o joelho.
E eu adoro, literalmente, desenhar figuras aladas. Não sei porquê, dá um trabalho desgraçado. Vamos lá. Baixar a opacidadezinha dela aqui, ó. Vou criar uma nova camada. Vou desligar o transfer, vou deixar a opacidade em 80%. E agora eu vou brincar aqui, ó, dando zoom, tá? E brincando um pouquinho com essa minha ilustração. Lembrando que isso aqui é só o segundo passo, tá? Ou melhor, vou ligar aqui o transfer, vou deixar o... Então eu não tenho nenhuma obrigação de assertividade aqui, tá? Ó, tô na camada de baixo. Agora que eu já tracei aqui mais ou menos o que eu quero, ó. Eu venho na camada de cima. E refaço a estrutura. Gosto de riscar sem compromisso, sem me preocupar se o meu traço vai falar ou não por mim, tá? É legal sempre buscar uma expressividade no traço. Deixa eu apagar aqui, ó. Opa, eu acho muito grande. Essa testinha lambida dessa arpia aqui tá me lembrando muito ao filme. Agora eu não sei se a pronúncia é Ex Machina ou Ex Machina, né? Eu já vi algumas pessoas falando diferente, né? Inclusive um amigo meu que é americano falou Ex Machina pra mim. Eu achei estranho. Pra mim era Ex Machina. Filme excelente, cara. Inclusive vou fazer um merchan aqui porque eu gostei muito do filme. É um filme que fala sobre o teste de Turing, né? Alan Turing. Jogo da imitação, para quem não conhece. O inventor aí. Inventor de um sistema inteligente do computador que nós temos hoje. Teve um fim trágico, coitado. Era inglês e tal, mas por ser homossexual sofreu uma castração química. Bem triste a história dele. Mas esse filme Ex Machina, ele é excelente. Gente, olha só.
Bom, então, gente, voltando aqui, fiz essa camada nova, né? Estruturei basicamente como eu mostrei no bichinho para vocês. Estruturei a arpia, desenho por cima, é legal, tá? Crio uma camadinha nova, desenho por cima, e aqui, assim que eu estruturo ela, eu venho e começo a desenvolver os meus traços, né? Para criar exatamente essa volumetria das plumas. E repara que o meu trabalho está bem sujo, ele não está limpão, não está aquele outline bonito que eu ensinei a fazer naquela videoaula gratuita que eu deixo na internet, né? Está sujo, né? Por quê? Porque está bonito assim, ele está se completando, né? E é um sketch, galera. É um rascunho, ele não é um trabalho final. E o bonito do rascunho é exatamente isso. Eu vou usar até uma borracha aqui, que não é muito legal se usar borracha no momento do rascunho. Borracha costuma castrar o aluno, né? Ele costuma te deixar meio preso do vou fazer, só posso fazer traços bonitos. Olha só, no decorrer aqui do meu trabalho, eu precisei dar uma alongada aqui e dar uma mexida, tá vendo? Ela tem esses ossos estranhos. Fazer essa mão dela aqui, ó. Olha só, eu fiz linhas aqui, essas linhas representam exatamente os dedos, tá? Então, gente, o que acontece? Ela tem um quarto dedo aqui. Eu não estou preocupado se o meu desenho vai sair uma cópia perfeita. Não é isso que eu quero. Eu quero exercitar apenas a observação. A minha arpia, ela ficou mais coxuda e mais bundudinha. Às vezes eu fico quieto, gente, porque eu me concentro aqui e esqueço de falar. Bom, gente, o que eu vou querer de vocês nessa primeira aula? Primeiro encontro. Na segunda-feira nós vamos ter um outro encontro. Eita, quase não saiu um encontro. Na segunda-feira nós vamos ter um outro encontro, tá? Vou deixar um outro videozinho para vocês na segunda-feira, tá? Eu vou querer de vocês que vocês peguem esse arquivinho do Moodboard, que eu vou deixar para vocês, e façam a análise
de todas essas imagens que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Lembre-se de que é um rascunho, tá? O rascunho ele não tem a obrigatoriedade de ser perfeito, mas no sketch, nesse rascunho, você já tem que passar a intenção da sua ilustração. Por exemplo, essa asa dela aqui, ela dá a entender que ela é meio emendada, né? Vou fazer até uma brincadeira aqui legal, olha só. Engrossei aqui meu brush. Vou criar uma nova camada aqui só para não ter interferência. Vou fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Vou pintar mesmo, né? E vou vir com a borracha. Ó. E abrir essas minhas plumas mais claras aqui. Gente, então olha só. A ideia desse exercício é exatamente essa. Vocês gerarem cópias, exercitarem o traço, tá bom? Bom, então vou deixar essas imagenzinhas aqui para vocês, tá? Para vocês criarem. Gastem um tempo fazendo isso, façam novamente, entre outros testes. Tem alguns desenhos de estilos completamente diferentes, tá? Não perca tempo querendo fazer volumetria, o momento da aula não é esse, eu quero traços, tá? Davis, esse traço precisa ser no computador? Se for no computador é melhor, porque você já treina na tablet também, mas você pode fazer no seu caderno também, você pode fazer isso no seu sketchbook. Tenha um sketchbook, eu tenho uns 8 aqui, que eu estou usando atualmente 3. Então assim, tenha um sketchbook, é bom para você, Então, faça isso, trabalhe bastante, tá bom? Se divirta com isso, porque isso é legal. E nós ficamos por aqui até a aulinha de segunda.